Boa noite a todos, todas, irmãos, irmãs da nossa Escola Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, 19 de fevereiro, vamos dar prosseguimento aos estudos da sexta-feira e, como preparação para a prece inicial, leremos o texto intitulado Prece no Templo Espírita de Emmanuel. Prece no Templo Espírita. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê a nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor no trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro, e induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Essa já é uma oração, mas como foi preparação, nós vamos elevar os nossos pensamentos juntos, numa oração singela, numa oração espontânea, e todos nós pedir a Jesus, a Deus, nosso Pai, neste momento. Deus, Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, inspira-nos, Senhor, neste momento, que as tuas luzes, as tuas bênçãos recaiam sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, que a tua paz se instale em nossos corações, em nossas ações, e que nesta hora possamos estar unidos através do nosso templo íntimo, nosso templo interior. Fica conosco, abençoa a nossa reflexão, guarda-nos, fica conosco, Senhor, que assim seja. Meus irmãos, dando prosseguimento aos estudos feitos às sextas-feiras, estamos no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo e o item Qualidades da Prece. Coube-nos hoje o terceiro parágrafo. E o terceiro parágrafo trata-se da parábola do fariseu e o publicano, que também está em Lucas,
18, 9 a 14. Faremos a lição, a leitura desta lição maravilhosa, desta parábola maravilhosa. O capítulo 27 é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. E o item qualidades da prece. E no terceiro parágrafo temos assim: também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Lucas 18, 9 a 14. Então, meus irmãos, podemos aqui observar que podemos ler uma mensagem, uma passagem do Novo Testamento, uma passagem bíblica muitas vezes, e ainda na vez seguinte, pelo poder vivo, que é esse poder divino, somente a mensagem divina contém, podemos ainda perceber algo novo e Deus falar algo novo conosco. E nas parábolas, sempre que relemos, encontramos algo que ainda não tínhamos percebido, que ainda não tínhamos nos dado conta. A parábola do fariseu e o publicano é uma parábola contada por Jesus durante o seu ministério terreno, narrada por Lucas em 18, 9 a 14. Jesus, nesta parábola, nos faz observar, aprender e, através do significado dessa parábola, sobre qual deve ser a atitude correta na oração, a nossa atitude ao orarmos. Nesta reflexão, vamos juntos rever o contexto, as lições, aprender mais detalhes que ainda não tínhamos percebido dessa parábola tão conhecida que Jesus contou, a parábola do fariseu e o publicano. E o contexto dessa parábola é muito interessante porque Lucas começa a sua narrativa informando que Jesus também contou a parábola do fariseu e o publicano a algumas pessoas que confiavam em si mesmas. Ele começa dizendo na sua narrativa que também confiavam em si mesmas. Então, Jesus contou para várias pessoas, mas também contou a algumas que confiavam em si mesmas. Essas pessoas se consideravam justas e, por isso, muitas vezes no seu viver, no seu dia a dia,
desprezavam os outros. Apesar de não termos uma definição desse grupo de pessoas exatamente, é bem provável que sua maioria, naquele momento em que Jesus contava, fosse constituída por fariseus. Grande parte dos fariseus rejeitava o ensino de Jesus. Muitos deles demonstravam exatamente o comportamento descrito por Jesus nesta parábola. Mas todos nós conhecemos algumas exceções, como Nicodemos, como José de Arimateia. E na narrativa organizada por Lucas, a parábola do fariseu e o publicano, ela sucede imediatamente à parábola do juiz iníquo. E ambas, se formos prestar bastante atenção, estão bem relacionadas e elas se completam. Enquanto a parábola do juiz iníquo enfatiza a importância de perseverarmos, a importância de perseverança na oração, a parábola do fariseu e o publicano, destaca a motivação e o comportamento correto ao orar. Voltemos então ao início, quando Lucas narra: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. A parábola é constituída de 2 orações feitas por 2 homens com 2 resultados diferentes. 2 homens, 2 orações, 2 resultados diferentes. Os personagens, fariseu e o publicano. E o cenário escolhido por Jesus é o templo. Esse templo, entendido como espaço sagrado, destinado às práticas religiosas, ao louvor, ao agradecimento e às súplicas dirigidas a Deus, um local de oração. Mas também percebamos que Jesus quis falar desse templo, remetendo também ao nosso templo íntimo. Esse templo que é o centro de nossas cogitações mais interiores, mais íntimas e mais autênticas, porque só nós conhecemos e Deus. Onde nós trazemos ali gravados os nossos sonhos, nossos ideais. É o espaço que deve ser reservado à nossa conexão com o divino que há em nós, o nosso tabernáculo de conexão com Deus, com o Pai. Pelo menos deve ser, que ainda não consigamos, mas esse espaço íntimo deve ser um tabernáculo que possamos fazer conexão com o Pai. E o fariseu, se formos olhar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, nas notícias históricas, na página 28 e 29, nós vamos ler aqui a palavra fariseu, o significado de fariseu, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, nessas notícias históricas, traz fariseus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras e tornadas artigos de dogma. Constituía, entre os doutores, assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas.
fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, daí serem muito poderosos em Jerusalém. E aqui continua, claro, mas para nós já nos ajuda aqui na reflexão. E sabemos que em diversas ocasiões Jesus confrontou, repreendeu e desmascarou representantes desse grupo pela religiosidade hipócrita. A passagem em Mateus 23, o capítulo 23, e eu destaquei apenas 2 versículos, mas vale a pena reler, em que Mateus narra no 27 e 28, 2 versículos, em que Jesus adverte, chama atenção, repreende, desmascara, e Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Era comum que os fariseus fossem ao templo para orar, pela fama de piedosos que ostentavam. Eles gostavam de exibir sua condição de religiosos, fazendo orações em lugares públicos. Também em outras narrativas nós temos notícias desses gestos, desses atos, Em Lucas mesmo, 20, 46, nós temos cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. De certo, o fariseu da parábola, ele procurou o lugar mais importante no templo, o lugar de destaque, como nós veremos. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, também nas notícias históricas, nós temos aqui as informações sobre o publicano, sobre a palavra publicano. E nós vamos aqui também fazer essa leitura que é importante, para que conduza a nossa reflexão. Publicanos eram assim chamados na antiga Roma os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do império.
Temos ainda os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram frutos de exações e de lucros escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Mais adiante, nós temos de toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Por isso, tanta raiva que os fariseus tinham dos publicanos. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerada contra a lei. Constituiu-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo Judá, apelidado o Gaulonita, tendo por princípio o não pagamento do imposto. E mais um trechinho: os judeus, pois, abominavam o imposto, e como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas, assim como os que com elas mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Foi por isso que Jesus foi tantas vezes reprovado por estar em companhia de Levi, em companhia de Zaqueu, adentrar a casa de Zaqueu, fazer refeições com Zaqueu. Por isso ele também foi visto de uma maneira, como está dizendo aqui, comprometida, né? Bom, então, meus irmãos, fariseu e publicano, eles estavam no templo ao mesmo tempo e o objetivo era o mesmo: orar. O fariseu, muito provavelmente, procurou um lugar em destaque. No templo, o fariseu orou em pé, olhando para o céu. Aparentemente, ele orava a Deus, mas Jesus é claro ao dizer que ele dirigia uma oração a si mesmo. Está em Lucas 18:11, que nós lemos no início. Jesus afirma que ele orava e ele dirigia-se, a si mesmo. Essa oração era para ele mesmo. Em outras palavras, o fariseu estava falando de si para consigo, desrespeitando o templo, desrespeitando a Deus. Seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego, a si mesmo. Em sua oração, em momento algum ele confessou os seus pecados, mostrou arrependimento. Ao contrário, o fariseu parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom. Quantas vezes nós também fazemos o mesmo, mas a Deus nós não enganamos. E nós sabemos, meus irmãos, que a oração, ela tem expressões muitas vezes infelizes que refletem, sobretudo, o nosso orgulho, um orgulho muitas vezes até religioso, uma vaidade perniciosa. Trata-se mais de uma vaidade, de uma autolouvação vaidosa. De certa forma, revela aí
preconceito e discriminação quando ele se compara ao publicano. Revela sua imaturidade espiritual nesse momento. E ele foca nas manifestações totalmente ligadas ao culto externo, né? Como nós podemos ver durante a oração em que ele começa a dizer, voltando aqui, né? Voltando ao texto, meus irmãos, em que ele diz que, só para a gente repetir, né? Rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Então ele se compara, né? Ele focava aqui em se comparar com outras pessoas, mas não era no sentido positivo, né? Se ele se comparasse positivamente, né, eu ainda estou tentando crescer, eu quero ser bom, como bom era o profeta Elias, o profeta Jeremias, como nós aqui poderíamos também pedir que um dia sejamos bons, fazendo uma comparação com o nosso querido Chico, que sejamos um homem humilde, uma mulher humilde, um ser humilde como o nosso querido Chico. Seria uma comparação positiva? Mas quando ele viu o publicano, né, ele usou ali de um sentido negativo. Ele se comparou aos demais e ao publicano que estava no templo num sentido negativo. Ou seja, ele afirmava não ser um ladrão, um injusto, um adúltero. E quando viu o publicano orando, também o incluiu nessa lista, essa lista de desprezados. E a sua autoglorificação era à custa da miséria alheia, daquele momento de dor do publicano. E a oração do publicano, meus irmãos, foi bastante diferente da oração do fariseu, porque ele se postou à distância. Ao contrário do fariseu, ele não queria ser visto, ele apenas desejava o perdão de Deus. E de maneira, como percebemos na narrativa de Lucas, de maneira desesperada, porque o peso da vergonha por seus pecados fizeram com que ele nem mesmo se atrevesse a olhar para cima, para o céu, se dirigir aos céus. A palavra de Deus havia esmiuçado o seu interior, o seu ego, e o convencido, né? Tinha-o convencido dos seus pecados. Ele ali estava se colocando como pecador. Diferentemente dos fariseus, os publicanos eles andavam pelas sinagogas. Quando eles desejavam orar, eles procuravam a área externa do templo. Adentravam porque eram judeus também, mas tinham esse acesso, né? Mas era restrito. E foi exatamente o que o publicano fez. Buscou uma área menos vista, com mais de maneira mais preservada. Então, e ao invés de se autoelogiar, ele reconheceu o estado dele de miséria espiritual, um estado de miséria em que ele se encontrava. E ele bate contra o peito, se autoacusando, mostrando dor na sua alma, aquele sentimento mesmo de quem pecava, clamando a Deus por misericórdia. E ele diz: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. As palavras do publicano foram as mesmas do salmista Davi quando disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Está no Salmo 51 e
versículo 1. E também o 51, 4. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Apresenta uma atitude de respeito e humildade ao se dirigir em prece a Deus. Não havia desejo de ser ouvido por mais ninguém além de Deus. Demonstra aqui que reconhece seus defeitos. E bater no peito era esse sinal de demonstrar a sua dor na alma. Reconhecia sua natureza pecaminosa, estava angustiado por isso, tentando se esconder, se esquivar, com vergonha. E o Salmo de Davi, 51, 4, me fez lembrar do Pai Compassivo, uma das pregações do professor Clovis, que está no livro Pai Compassivo, organizado aqui por Flávio. E um trecho que o professor Clovis comenta sobre este verbo, pequei. Ele teve uma ideia divina, está no item 9. O item 9 do livro Pai Compassivo. O título é Pequei. Então ele teve uma ideia divina, se referindo ao filho pródigo, que é a ideia que é apontada pelo escriba da mansidão de Cristo como a ideia necessária, se referindo a Lucas. Ele reconheceu que pecou, porque ele usa a frase do salmista, a frase de Davi. Ele usa a frase porque certamente ele foi educado nas Escrituras e ele utiliza a frase símbolo, a palavra símbolo, a palavra-chave do Salmo penitencial de Davi. Palavra que resume toda a nossa queda espiritual. Palavra que alguém já disse bem, resume toda a teologia cristã. Pequei. Estou convencido que sou um pecador. Jesus nos convence disso em várias passagens do Evangelho. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele é, portanto, aquele que busca as nossas almas, o nosso Salvador. É necessário apenas que nós nos consideremos perdidos, caídos, filhos pródigos, o que nem todos reconhecem, como aconteceu com o filho mais velho. E o professor Clovis ainda utiliza mais adiante cair, quedas. Esta palavra está sintetizada na conjugação verbal do Salmo penitencial. Pequei. Mas para o pecado há o remédio, porque Deus é um Deus de paz, de amor, um Deus de salvação, como assim certamente pensou o publicano. Deus de esperança. Então, meus irmãos, ele pensou, há esperança, como o professor Clovis aqui diz, há esperança, há sempre esperança para todos. A esperança para todos os criminosos, a esperança para todos os corruptos, a esperança para todos os homens cruéis, para todos os caídos em todos os vícios e perversões. A esperança para todas as almas degradadas que chegaram até as regiões abissais do pecado e do erro. Há esperança, e ela está em Deus. No Deus Salvador que enviou Jesus Cristo em semelhança nossa, em semelhança da carne do pecado. E se fez homem e habitou entre nós. E vimos sua glória e beleza, e em tudo foi semelhante a nós, menos no pecado.
imagem visível do Deus invisível, nosso Salvador. Muito lindo, muito lindo. E aqui, continuando, Jesus então declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. Ele conseguiu o que tanto desejava, a paz. E essa paz repousou sobre ele. E concluiu essa parábola com uma frase muito apropriada, cujo princípio também está presente em outras passagens bíblicas, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Isso então significa que o homem que se considerava justificado, aquele fariseu, ele voltou para casa como um pecador. Já o homem que admitiu ser um grande pecador, voltou para casa justificado. Aqui, meus irmãos, durante esta parábola toda, nós nos deparamos com o orgulho e com a humildade. O orgulho que nos faz mal e com a bendita humildade, que nos faz nos reconhecer, nos leva ao autoconhecimento e não na autossuficiência mentirosa. Vinícius, em Seara do Mestre, no capítulo Bem-aventurados os humildes de coração, diz que do orgulho procedem todas as megalomanias, das mais grotescas às mais perigosas, como aquela que tem por escopo o domínio do mundo. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 11, fala da humildade. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, se tem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. O culto externo, a capa externa, a bondade externa, a bondade para que os outros vejam. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Tão significativa, de grande importância, que grande ensinamento devemos ter aqui, meus irmãos, com a atitude correta na oração. Tentarmos orar com a pureza da alma, com sentimento, com o coração, com a consciência dos nossos erros, da nossa pequenez. Devemos orar constantemente e com humildade de espírito, pois é a verdadeira humildade que pode nos levar à exaltação.
A parábola do fariseu e o publicano ensina-nos que Deus perdoa erros e não justificativas. De nada valem as nossas justificativas. Precisamos confessar que erramos, que pecamos. Em si mesmo, o fariseu considerava que não tinha do que se arrepender, porque ele estava orando para ele mesmo. E logo também achava que não tinha do que ser perdoado por sua falsa autossuficiência, por sua presunção. O publicano, por sua vez, se julgou inferior a todas as pessoas. Ele classificou-se a si mesmo como pecador. O apóstolo Paulo também fez o mesmo quando ele escreveu: Cristo, Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal, que está em Timóteo 1,15. Se Paulo escreve essa frase dizendo que ele era o principal, que diremos nós, meus irmãos? Aprendamos, todos nós, que a glória pertence somente a Deus. A oração do publicano expressa essa verdade presente em toda a Bíblia, em toda a Boa Nova, declarando que a salvação, do início ao fim, ela só pertence a Deus e é atribuída à sua misericórdia, à sua graça. No livro Conduta Espírita, André Luiz, quando ele coloca perante a oração, capítulo 26, eu destaquei apenas alguns trechinhos falando perante a oração, porque o livro é todo, utilizando a nossa conduta perante várias situações, várias coisas. E perante a oração, ele diz que a prece entrelaça os espíritos. André Luiz, neste livro Conduta Espírita. Ele diz ainda: viver preferentemente as expressões criadas de improviso em plena emotividade, na exaltação da própria fé. A oração é emoção. A oração, acima de tudo, é sentimento. No outro trecho ele diz: fervor d'alma, luz na prece. Durante os colóquios da fé, recordar todos aqueles a quem tenhamos melindrado ou ferido, ainda mesmo inconscientemente, rogando-lhes em silêncio e à distância o necessário perdão de nossas faltas. Os resultados da oração, bem como os resultados do amor, são ilimitados. E ele diz ainda: cancelar as solicitações incessantes de benefícios para si mesmo. Esqueçamo-nos, centralizando o pensamento na intercessão em favor dos menos felizes. Quem ora em favor dos outros, ajuda a si próprio. E ele termina dizendo: controlar a modulação da voz nas preces públicas, para fugir à teatralidade e à convenção. O sentimento é tudo. Então, meus irmãos, que nós possamos, através da parábola do fariseu e o publicano, fazermos esse importante autoexame. Devemos olhar para as nossas vidas e avaliar a nossa conduta diante da palavra de Deus. Afinal, fariseus e publicanos continuam espalhados por todos os lugares. Quantas vezes não nos comportamos como fariseus ainda?
que possamos, no momento das nossas orações, das nossas reflexões, apontar nossos olhos somente para o Cristo, esquecer o outro, os erros do outro, que possamos reconhecer que apenas por seus méritos somos justificados diante de Deus. Apenas, meus irmãos, pelos méritos do Cristo nós podemos ser justificados, não por nossos méritos. Porque só no Cristo encontramos esse descanso, essa paz com que o publicano voltou para casa. Há uma prece de Fernando Pessoa, que é conhecida por muitos, por todos. É uma prece muito interessante, um poema maravilhoso que revela o sentido até da espiritualidade que o poeta tinha, embora muita gente o ache, né, o veja como ateu, longe de ser ateu e desacreditar de Deus. Fernando Pessoa, ele parece, em alguns momentos, ele tenta propor uma nova ideia de Deus, com a qual ele tenta fazer com que o relacionamento humano, né, seja menos transcendental. E ele tenta, de uma forma mais humana, trazer um Deus mais carinhoso. E nessa oração, que muita gente conhece, que está na voz de Maria Bethânia, gravada, é lindíssima, ele termina de uma maneira muito interessante, que nos faz lembrar aqui da parábola do fariseu e o publicano. Essa oração belíssima que diz: Senhor, que és o céu e a terra, e que és a vida e a morte. O sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu também. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar, como o filho pródigo, como nós todos queremos um dia voltar aos pés do Senhor. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim, e torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim, e torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me, ampara-me, dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Então, meus irmãos, esse livra-me de mim, aqui mostrando que somos pecadores, livra-me de mim, livra-nos de nós mesmos, dos nossos pecados, do nosso farisaísmo muitas vezes, embutidos nas exteriorizações. Livra-nos do pecado, do erro, da ignorância e torna-nos mais puros, mais amorosos. Que nós possamos, meus irmãos, aqui perceber que o nosso maior pecado é a perda do próprio sentido de pecado, por deixar adormecer a nossa consciência, por comodismo, achar que somos autossuficientes como o fariseu.
Não basta sermos apenas corretos em nosso exterior e se nós esquecemos de amar. Muitas vezes centramos-nos em nós mesmos, selecionamos prioridades, perseguimos os mais diversos tesouros que se tornam o alvo da nossa existência. Por outro lado, se nós trazemos um coração cheio de amor, libertamo-nos do nosso eu, do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo e passamos a viver para e com os outros. Que nós saibamos todos nos reconhecer pecadores, necessitados do corpo, da alma, nossa mente, necessitados da misericórdia de Deus, conscientes de que só Ele salva. O orgulho pode nos levar, muitas vezes, a pensarmos que somos mais do que realmente somos. Já a humildade é a verdade perante Deus. A humildade é a verdade conosco mesmo e com os outros. É o justo olhar sobre a realidade que resulta do amor. Que procuremos essa verdade sobre nós mesmos, perante Deus, perante Jesus. Que Ele nos abençoe, nos torne cada dia melhores, nos torne merecedores da sua misericórdia, do seu amor. Vamos orar. Deus, nosso Pai amoroso, agradecemos, Senhor, esta bendita e maravilhosa parábola que teu Filho Jesus, nosso Mestre, nos contou. Que nós possamos abrir mão do nosso egoísmo, dos nossos pecados prediletos, que nós possamos nos reconhecer pequeninos, pecadores, mas sabendo, Senhor, que Tu estás conosco, que o Teu amor é maior, que a Tua misericórdia pode nos acolher, que possamos repetir: pequei, Senhor, mas quero que os Teus braços possam um dia me receber, que eu possa, Senhor, reconhecer-me pequenino, pecador, mas que eu possa, Senhor, esquecer-me e olhar para diante como o apóstolo Paulo fez, olhando para a frente, seguindo-te, abençoando os irmãos, amando, sendo caridoso, sendo bondoso, a fim, Senhor, de que estejamos fraternalmente iguais diante de Ti. Fica conosco, Senhor. Ampara todos os nossos irmãos em Ti que neste momento sofrem, todos os nossos irmãos que se encontram em situação de rua, de vulnerabilidade. Ampara todos, Senhor. Que a nossa Mãe Santíssima estenda o seu manto de luz e de amor sobre toda a terra. Abençoa a nossa escola Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos, os nossos benfeitores e amigos. Agradecemos. Que a Tua paz se faça entre nós, agora e para sempre. Que assim seja.